Agora, o que significa Deus dizer que vai deixar Satanás preso? Eu quero atentar para um outro detalhe. Eu não quero me entrar em detalhes se é amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, se já estamos vivendo o milênio, se vai começar dali para frente viver 1000 anos, ou o amilenismo que diz que não, isso aqui é simbólico, não vai ter esse período. Enfim, eu não quero me atentar para esses detalhes. Eu quero me atentar para uma outra questão. Por quê que Deus teria deixado esse período de Satanás preso? Por quê? Bom, de acordo com a contagem da história do mundo pelos judeus, eles contam a história do mundo desde Adão e Eva. Nós estaríamos hoje vivendo mais ou menos, estaríamos perto de 6.000 anos de história. Eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. Nós estamos perto de 6.000 anos. Ou, se para Deus 1000 anos é um dia, nós estaríamos perto do 6º dia. Como na criação o 7º dia é o dia de descanso, os 1000 anos de Satanás preso é o dia de descanso para Deus. Deixa o meu estorvo preso lá para o mundo, para todo mundo ter um descanso. Seria o último milênio, o ano número 7.000, né? Como é que é em ordinal 7.000? 7.000? Não sei como é que é. O último período de 1000 anos seria como se fosse o sábado do Senhor, o descanso. Satanás preso para não atormentar a humanidade. Só que cada um dos períodos que nós vivemos, assim, alguns que defendem uma teologia dispensacionalista, diz o seguinte: olha, de Adão e Eva até Noé, vivemos uma fase, vivemos uma era da história, em que Deus criou o homem, deu algumas orientações para o homem, mas não tinha nada muito detalhado da orientação de Deus para o ser humano. E nessa fase o homem pecou. Tanto pecou que Deus destruiu essa primeira fase com o dilúvio. Do dilúvio até Abraão, viveu-se uma outra fase da história. Com Abraão, inicia-se uma terceira fase que Deus escolhe um povo para representá-lo e para tratar com esse povo de forma mais direta. Seria uma terceira fase. De Abraão até Moisés, tem esse povo, mas ainda não tem a lei. E aí entra Moisés com a lei. Então nós temos a fase da lei. Depois da lei nós temos Jesus Cristo com a fase da graça. E seriam fases ou dispensações. E o milênio seria também uma dispensação. A questão é, em alguma dessas fases, meus irmãos, nós podemos dizer, seja na fase da graça que estamos vivendo pelo sacrifício de Jesus, seja na fase da lei, seja antes do dilúvio, seja depois do dilúvio, depois que Deus mostrou ali um julgamento severo para a humanidade, em alguma dessas fases nós podemos dizer que a humanidade inteira viveu sem pecar? Ou em cada uma delas sempre teve pecado presente? A pergunta é, se Satanás estiver preso, o homem vai pecar? É Satanás que faz o homem pecar ou ele acaba pecando por si só? A ideia é, se Satanás estiver preso por 1000 anos, e aqui diz que vai ter uma guerra na fase final, vai ter gente morando aqui que pelo jeito vai querer fazer guerra contra os escolhidos de Deus ainda, Gog e Magog. Mas poxa, eles estão sendo levados a guerrear contra os servos de Deus, mesmo sem Satanás estar influenciando eles? É como se Deus dissesse assim para a humanidade, olha, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho. O homem às vezes tenta se justificar para Deus. O homem às vezes tenta se justificar para Deus dizendo, mas se o mundo fosse assim, nós não pecaríamos. Se fosse daquele jeito, nós não pecaríamos. Se tivesse uma lei para nos orientar, nós não pecaríamos. Se alguém sofresse em nosso lugar o castigo, nós não pecaríamos. Mas se não fosse Satanás influenciando, nós não pecaríamos. E Deus permitiu que o homem vivesse todas essas etapas, cada hora de um jeito, com lei, sem lei, com a graça de Cristo, e nesta fase, sem sequer ter a presença de Satanás. E Deus vai mostrar para o ser humano que em todas elas ele peca. É como se, como diz lá no profeta, como se Deus estivesse dizendo, não importa a maneira como eu julgue vocês, em todas elas eu vou estar certo. E vocês só dependem da minha graça e da minha misericórdia para que eu não os condene.
Porque no fim das contas, em qualquer situação, o homem é propenso e inclinado ao pecado. Não importa a fase que viva. E é como se Deus permitisse que o homem vivesse todas essas fases, para ele que o homem não venha ter do que falar. Ah, mas se o Senhor tivesse feito um mundo sem a presença de Satanás, nós não pecaríamos. Pois Deus vai permitir uma fase em que não vai haver presença de Satanás. Não estamos nela ainda, pelo menos eu creio que não. Para quem acredita no pré-milenismo, acredita que estejamos vivendo isso, né? Estejamos nessa fase. Eu não acredito que o mundo está assim com Satanás preso. Não vai ser do jeito que nós estamos vivendo, até porque vamos ter um reinado de Cristo com os justos. Então vai ser um mundo muito melhor. Porém, ainda vai ter algum pecado. Ainda não terminou. O ponto final ainda não está dado. Muita coisa vai estar melhor, mas o ponto final ainda não está dado. E aí nós temos uma coisa interessante. Logo em seguida, versículo 11. O juízo final aqui, ó. Vi um grande trono branco. Estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse julgamento, um trono branco que estava sentado e as pessoas ali foram colocadas diante e abriu-se os livros. Desde Moisés já falava para Deus: Deus, risca o meu nome do teu livro da vida, se não for para conseguir levar esse povo, né? E o livro da vida, que indica as pessoas que são salvas, as pessoas que estão realmente aptas, ele é um julgamento feito pelas obras. Mas o que quer dizer de obras aqui? Quer dizer que atitude nós tomamos com relação ao que Deus nos deu. Que atitude nós tomamos com relação a tudo que Deus nos dá. Tem a graça de Cristo, tem o sacrifício de Jesus. O que eu faço com isso? Eu ignoro? Eu desprezo? Eu esqueço que Jesus morreu para me salvar e vivo minha vida do jeito que eu quero? O que eu faço? Qual é a minha atitude? Isso aqui é obras que fala da Bíblia. Não está falando aqui de sopão para quem mora na rua, não. Não é dessa obra que está falando aqui, não. Está falando qual a atitude que eu tomo na minha vida com tudo que Deus colocou no meu caminho, na minha frente. Por aquilo que eu respondo ao que Deus me deu, pela minha atitude, pela minha obra, pela minha reação, Ele vai me julgar. Qual é a ação que eu tenho que ter perante o sacrifício de Cristo, irmãos? Quando a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange e que o meu pecado é como se eu tivesse eu crucificando Jesus de novo na cruz, que atitude eu tenho que ter com isso? Eu tenho que fugir desesperadamente do pecado. Eu não consigo me livrar, acabo escorregando, mas confiar que Ele é o advogado que me perdoa mesmo assim. Mas eu tenho que entender que o poder disso é tão forte, é tão grande, que é a única coisa capaz de fazer com que eu seja condenado ao inferno. E precisou o Filho de Deus vir para combater essa força, esse poder do pecado. Precisou o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, vir a este mundo para conseguir vencer e nos dar essa vitória. Qual é a minha atitude com relação a isso? Eu sigo Jesus, mas eu vivo a vida do meu jeito. Peraí. Você vai ser julgado segundo essa atitude, segundo esta obra. Um detalhe interessante sobre o julgamento. Esse julgamento final. Aqui chegou o julgamento final. No julgamento final, estarão perante ele todos os povos, línguas e nações de todos os lugares, de todas as épocas. Isso me leva a uma fala de Jesus lá nos Evangelhos, que ele disse e deixou muito claro assim, falou: se em Sodoma e Gomorra fossem feitos as maravilhas, os milagres que estão sendo feitos em ti agora, a presença de Jesus ali, Sodoma e Gomorra teriam se arrependido.
Mas vocês têm tudo isso à sua disposição. E por que não dão ouvidos? O pessoal de Sodoma e Gomorra virá e julgará vocês. Quando que eles virão e julgarão os de Jerusalém? Aqui no juízo final. Porque nesse juízo final nós estaremos ao lado, irmãos, de todas as épocas, de todos os lugares. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. O crente que hoje fala, eu não posso servir a Deus porque é difícil nesse mundo, eu não tenho carro para ir na igreja, então eu não posso fazer nada. Ou então eu não consigo vencer o pecado porque o mundo está tão assim, as coisas estão tão à vista. Esse crente que usa destas desculpas vai ser colocado ao lado de um monte de crente que viveu numa época que nem carro existia. E que para adorar a Deus, às vezes usava bote, ou andava na lama, ou caminhava 3 dias a pé para ir em algum lugar adorar a Deus. Então quando esse crente que acha que a falta de um carro impede de adorar a Deus, vai passar uma vergonha vendo que outros adoravam a Deus, mesmo sem ter nada disso. Aqueles que acham que o mundo é difícil e não dá para se afastar do pecado, eles vão se deparar e vão estar do lado no julgamento final, porque daí o parâmetro é um só, o julgamento é justo e todos serão julgados dentro da mesma lei. Qual que é a lei? Todos serão julgados debaixo da mesma lei, e aí os de Sodoma e Gomorra serão colocados juntos também, né? E os de Jerusalém que negaram a presença do próprio Jesus vão ser, olha, e agora? Como é que fica? E aí um crente de hoje vai ser colocado ao lado daqueles primeiros crentes, aqueles primeiros cristãos, que para não negarem sua fé, eram jogados junto com sua família, com suas crianças, nos circos romanos, onde tinham leões. As crianças eram jogadas para lobos, né? E os adultos para os leões. E aqueles que morreram para manter a sua fé, para se afastar do pecado, foram entregues aos leões, vão se colocar na frente do crente que fica reclamando que, como é difícil. Porque vai ser nivelado o julgamento. E embora Deus vai considerar sim a situação de cada um, isso não vai servir de justificativa. Porque em todos os tempos, em todos os lugares, o Espírito Santo sempre deu a capacidade e o poder para quem busca de vencer essas dificuldades do seu tempo e do seu lugar. Meus irmãos, nos dias de hoje, não é 500 anos atrás, não. Em certos países do mundo, estava lendo esses dias uma folhinha que eu mostrei outro dia aqui para os irmãos, um país ali do Oriente Médio, não fugiu o nome, cristãos, um grupo de estudo no lar, assim que nem o nosso, grupo de oração em casa, 22 pessoas frequentando, foram presos porque era contra a lei fazer culto dentro da própria casa. E os 2 evangelistas que coordenavam o grupo seriam mortos. Isso, dias de hoje. Não estou falando da época de Jesus, não, Império Romano. Então os crentes do Brasil vão ser colocados ao lado desses crentes. Aqueles que ficam com, não vou na igreja, não quero adorar a Deus, porque, estou chateado. Por que você está chateado, meu irmão? Porque o Bolsonaro não depositou R$600 que prometeu para mim. Caramba. Não, tudo bem, busca seu direito, mas você está chateado com Deus porque vai ser colocado ao lado daqueles cristãos que ficavam dias sem comer. Sabe como é que os batistas, os primeiros que se tornaram batistas, e os outros crentes de outras igrejas consideravam que eles eram hereges, né? Que não era de Deus, porque falava que tinha que batizar mergulhando e batizar de adulto. Foi uma mudança ali os anabatistas, na verdade, tá? Os anabatistas. Sabe como é que eles eram mortos pelos outros cristãos? Não era pelos inimigos, não, é pelos outros cristãos, católicos e protestantes que já existiam. Sabe como é que eles eram mortos? Afogados. Vocês não querem mergulhar na água? Então vai. Colocava numas grades assim, numas celas de grade, afogava, mergulhava no rio até afogar. Vocês não querem batizar mergulhando? Então mergulha. Cristão matando outro cristão. Vão ser colocados lado a lado nesse dia aqui. O que vai ser? Bom, depois do julgamento, aí aparece o novo céus e a nova terra. Para aqueles que vencerem. Para aqueles que forem fiéis. Para aqueles que chegarem até esse fim.
Novos céus, nova terra, capítulo 21. Viu um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Vamos até aqui só. Depois fala daqueles que não vão entrar. E nós temos outras descrições desse novo céu e essa nova terra. Eu deixo para vocês lerem em casa. Mas eu quero só concluir lá no capítulo 22, versículo 6, com mais um trechinho das palavras de Jesus. E disse-me, estas palavras, 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse fala de um fim, fala de que existe um fim. Fala de que tudo que está acontecendo tem um porquê. E que Deus está esperando o momento de chegar a isso, não é porque Ele está enrolando, é porque Ele precisa dar tempo para que as pessoas tenham tempo de se arrepender. Porque senão, muito mais pessoas iriam para o inferno. As pessoas precisam ter tempo para entender isso. Tempo para acertarem suas vidas. Tempo para buscarem ao Senhor de todo o coração. Isso não se faz de uma hora para outra. É por isso que Deus está dando esse tempo para a humanidade. E vocês não acham que essa pandemia, esse vírus que está acontecendo, não é um presta atenção, olha aqui, ó, vamos mudar, meu povo, vamos acertar, vamos parar de fazer coisa errada. O céu, ele vale a pena. O céu é o nosso grande prêmio. A vida eterna é o que mais Jesus preparou para nós. Só que as pessoas estão com os olhos tão focados neste mundo, tão focados nas coisas deste mundo, que já nem ligam mais que existe um céu, que vai ter um céu, que Jesus vai voltar e acertar as contas. Elas querem desesperadamente conseguir e acumular coisas deste mundo. O dinheiro e as riquezas tomaram uma proporção absurda. As pessoas antigamente, quando você perguntava o que elas queriam, elas falavam: eu quero o céu. E quando algumas pessoas enganavam, falavam assim: olha, você precisa pagar para conseguir um lugar no céu. Elas pagavam para ter um lugar no céu. Hoje não, elas pagam, mas é para ter um carro, para ter um emprego, para ter uma... E nem pagar para ir para o céu tá certo, e nem para ter bens, porque o dinheiro não compra nada disso. Mas existe um céu, gente. Existe um fim, existe um julgamento, existe uma consequência para os nossos atos. Nós precisamos ter essa consciência para vivermos de forma a conseguirmos ir para o céu. Amém?